estou aqui no canal oficial da Igreja Batista Asas da Alva, em posse de mais uma palavra, mais uma reflexão, desejoso de poder compartilhar com você. Bom, o tema de hoje está também muito convidativo, o tema de hoje é acertando o alvo. Bom, para falar de algo dessa natureza, eu convido você novamente a estar bem pertinho, me acompanhar até o final deste vídeo, que eu tenho certeza que esta palavra vai falar ao teu coração. O livro que eu escolhi para poder sustentar, o recorte, das escrituras que eu escolhi para poder sustentar esta reflexão, está em Provérbios, capítulo 8, do versículo 32 ao 36. Bom, uma certa vez eu li um livro do Eduardo Gianetti, e o livro chamava O Valor do Amanhã. Bom, ele coloca uma coisa nesse livro que me chamou muita atenção. Ele diz que a natureza deu a vida ao ser humano, mas não deu data de quando recolheria esse ser humano da face da terra. Bom, e ele diz mais uma coisa importante, que também não deu manual. Bom, parte dessa colocação, obviamente que eu não acredito, porque não foi a natureza que deu a vida ao ser humano, mas eu acredito que foi Deus que deu a vida ao ser humano. Mas ele traz uma coisa importante. Ele diz no seu livro que a natureza deu a vida ao ser humano, colocou ele na terra, mas não deu manual. Isso me chamou a atenção. E também não deu a data de quando recolheria esse ser humano da face da terra. Bom, obviamente que a palavra também não nos dá nenhuma data. O Senhor não diz para cada ser humano quando é que termina o seu plano, o projeto que ele tem com você aqui na terra. Ele não te diz, a palavra não te diz qual é o dia que você vai descer à sepultura. Aliás, a palavra diz que alguns nem provarão a morte e viverão aquele grande evento que é o arrebatamento. Agora, olha só que coisa interessante, a palavra só nos dá uma orientação que temos que estar diariamente preparados. As 10 virgens mostram exatamente isso, as prudentes e aquelas que são imprudentes. Então, esperando esse noivo, é uma ilustração que mostra que todos os dias temos que estar completamente preparados para receber o noivo. Agora, veja bem, o que isso me chamou a atenção desta leitura deste livro? Quando diz que a natureza deu a vida ao ser humano, mas não deu manual. Bom, isso é uma coisa extraordinária que me levou a uma reflexão, que provocou em mim uma reflexão. Por que eu digo isso? Porque quando eu olho para o cenário da vida, e agora voltando para o tema, acertando o alvo, o que eu tenho observado na humanidade é um processo de degradação cada vez maior. Isso e principalmente no núcleo, no seio da família. Uma família que cada dia está sendo atingida, sendo destruída, sendo descaracterizada. Eu já aqui trouxe alguma fala nessa direção das configurações de família, família tradicional, família nuclear, família monoparental, família homoparental, e aí por aí vai. Muitas configurações de família estão surgindo ao longo dos anos. E cada vez mais a família está se tornando um Frankenstein, uma descaracterização, uma inversão de valores, de posições. Isso é uma coisa que eu estou observando. Quando eu olho só para uma fatia da nossa humanidade, que é essa nova juventude. Os jovens de hoje estão completamente sem direção e provocando a cada dia uma destruição para a sua própria vida de um jeito muito veloz. E isso assusta. Os pais estão encontrando enormes dificuldades de educar os seus filhos. E uma grande dificuldade de sustentar as suas famílias, seu relacionamento conjugal, a vida conjugal e por aí vai. Agora, estamos vendo cada vez o ser humano mais estranho. Cada vez estamos enxergando o ser humano em um caminho
que não está dando para poder reconhecer a forma de agir, a forma de proceder, e isso está assustando cada vez mais essa humanidade. Bom, agora, se Eduardo Gianetti diz que não existe um manual, isso tem uma coisa importante, porque se não há um manual, quem aqui já operou um aparelho sem manual? Você vai na base da tentativa. Agora, a gente está vendo o resultado de tudo isso. Uma humanidade que está indo de mal a pior. Agora, olha só que coisa interessante. Se você tomar uma decisão de ouvir aquilo que vem de Deus, você vai passar a ter um manual. E qual é esse manual? A palavra de Deus. A palavra de Deus pode ser o seu manual. Isso é algo extraordinário. Por isso que eu separei aqui esse recorte para ler com você. E aí, Provérbios, que é um livro considerado um livro de sabedorias, né? Olha só, de dicas de sabedoria extraordinária. Então, olha só, capítulo 8, versículo 32, ele vai trazer à tona um conselho para você que está vivendo aí um caos na sua vida, para você que está vivendo, que você está tendo essa noção que a sua vida, da sua família, está cada vez sendo destruída. Você que já por muitos anos vem observando a destruição dentro da sua família, dentro da sua geração. Você que já não aguenta mais, você olha para o cenário da sua vida e você tem vontade de fazer algo terrível, porque você não suporta mais olhar para o cenário da sua família, olhar para os seus filhos destruídos, olhar para o seu casamento destruído, olhar para o seu interior, e quando você olha para a vida e para o seu interior, o que você enxerga é só tristeza, é ansiedade, é desespero, é desânimo, é um cansaço desacerbado. Bom, Deus pode até renovar as nossas forças, uma das coisas que a palavra nos garante. Agora, olha só esse trecho que eu separei. Então, nesse primeiro bloco, o que eu enxergo aqui é um conselho que a palavra está te dando. Está te dando um conselho, uma sugestão de você acertar o alvo, que é o tema de hoje. Está te dando uma sugestão. Olha só, observa a leitura do 32. Agora, pois, filhos, ouve-me. Bem-aventurados são os que guardam os meus caminhos. Ouve a minha instrução e sede sábio, não a rejeites. Você vê, nesse primeiro bloco que eu li aqui, o 32 e o 33, a palavra está te dando um conselho. Deus está te dando um conselho. E que você abra o teu coração, não resista mais. Tome uma decisão hoje. Nesse primeiro trecho, é um conselho. Se você acatar este conselho, nós podemos entender que você está começando a experimentar algo novo. Quer dizer, você vai começar a experimentar algo novo na sua vida. Faz essa experiência. Não deixe de fazer essa experiência. Porque quando eu leio o segundo trecho, o 34, por exemplo, e até o 35, o que eu vejo aqui nessa segunda parte é uma confirmação disso que eu estou dizendo para você. É uma confirmação de que você está na direção certa e você vai começar a acertar o alvo. Porque olha o que diz aqui, ó. Bem-aventurado. Já começa com uma fala, se você quer ser bem-aventurado daqui para frente, diga um basta, né? Diga um basta. Quando eu falo diga um basta, diga não para o inferno. Declare com a sua boca para o inferno que a partir deste momento a sua casa, a sua vida está debaixo de uma nova gestão. A gestão do nosso Deus, por meio da sua palavra. Se você declarar isso,
para o inferno e começar então a se arremessar nos braços do Senhor, aí você vai começar a se empoderar disso que está dizendo aqui. Você começa então a se apoderar de uma nova postura. Você começa a ser então bem-aventurado. Porque aqui está dizendo o seguinte: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos. Esse movimento, você começa então a se empoderar de ser um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Porque você começa a dar ouvido para aquilo que Deus quer colocar no teu coração. Aí ele diz assim: velando diariamente as minhas portas, esperando no limiar da minha entrada. Quando você então passa a ter essa expectativa, ficar ali no limiar da porta, aguardando o Senhor, você ficar ali aguardando no limiar do teu coração a entrada de Deus e toque dele na tua vida, para que aconteça de fato a verdadeira transformação, o verdadeiro arrependimento. Isso é algo extraordinário. É você começar a se relacionar com a palavra, começar a orar do seu jeito, uma conversa com Deus e pedindo a Ele. Essa é a dica. Começa a pedir a Ele um toque do céu. Peça para Ele uma mudança. Diga a Ele que você está cansado de caminhar na sua estrada, acreditando em tantas mentiras, mas a partir desse momento você quer se relacionar com Ele e começar a acreditar na sua palavra, no seu manual. Pode ter certeza que você vai ser tocado e vai sofrer o que nós chamamos de um verdadeiro arrependimento. E aí ele diz o seguinte: porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Olha que coisa extraordinária. Aí já começamos a colocar o pé na consequência dessa ação. Por isso que o tema de hoje é acertando o alvo. Se você quer começar a acertar o alvo, você precisa começar então a fazer este movimento em relação a Deus. Porque a palavra diz: achegai-vos a mim e eu se achegarei a vós. Precisa ter um passo teu, uma iniciativa. Tem 3 palavras que eu gosto muito que transformam a vida do ser humano: iniciativa, perseverança e compromisso. E aí você viu, quando olha o que está dizendo aqui, ó, porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. As pessoas estão em busca de vida, né? Hoje as pessoas estão sobrevivendo e não vivendo, mas a proposta do Senhor é que você tenha vida e vida com abundância. E ter vida é não acordar mais, né, desfrutando de todo esse desespero que há no teu interior. É olhar para a vida e enxergar ela de forma mais florida. Ainda que esteja caótica, ainda que esteja um caos, uma degradação, Deus ainda vai te ajudar a encontrar paz, encontrar vida e desfrutar da vida. E aí seu caminho vai começar a ser diferente. Aí você começa a cada dia acertando o alvo. E aí a tua história vai mudando. E aí no final vai dizendo o seguinte aqui no 36. O que, porém, não consegue me encontrar faz mal à sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Esse é o resultado do que a gente está vivendo hoje no mundo inteiro, nessa humanidade. As pessoas que estão em completa rebelião contra Deus. Aqueles que não querem. Como é que eu defino alguém que está em total rebelião contra Deus? Aqueles que estão indo numa direção do mal. Aqueles que estão fazendo mal primeiro para si mesmo, se autodestruindo. Porque a ação do inimigo ela é simultânea, ela destrói o corpo e destrói a alma. As pessoas que estão praticando o mal descontroladamente e não querem nem ouvir o que Deus tem para dizer, elas estão em completa rebelião contra Deus. Mas quando você tem uma tomada de consciência e você passa a se arremessar na direção do Senhor, aí sim, você deixa de fazer mal para a sua própria alma. Como diz aqui, todos os que me odeiam amam a morte. Aqui, o que a palavra está te propondo é vida.
mas tem pessoas que estão completamente fazendo acordos com a morte, a falta de vida, a destruição. Que quem está por trás do mundo é o próprio inimigo, e o que ele veio para oferecer, a palavra deixa bem claro, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, ele veio para roubar a sua esperança, ele veio para roubar os seus sonhos, ele veio para roubar a sua família, destruir o seu caminho até te levar à morte. Então, fique com esta palavra, observe, acertando o alvo é o tema, pense nisso. Se você faz uma análise do que você está vivendo, se você percebe que você está errando o alvo, é a hora de você declarar para o inferno que a partir de agora você vai tomar uma nova decisão e se arremesse nos braços do Senhor, que você vai ter vida e vida com abundância. Fique com esta palavra e Deus te abençoe.